Salve capitalista, bora para mais uma carta da Berkshire. Hoje é a carta de 1979. Se você ainda não viu a carta de 77 ou 78, eu vou deixar o link na descrição e aqui na tela para que você possa olhar o vídeo e aprender com essas cartas também. Muitos dos ensinamentos do Buffett eles vão se acumulando ao longo do tempo, então você precisa ler uma carta para entender a outra, e a gente vai falar disso nessa carta, porque nessa carta ele dá mais detalhes sobre isso também. Hoje, a carta é de 1979. Em 1979 ocorreram alguns fatos que até hoje refletem na nossa vida. Um deles é a Revolução do Irã. A Revolução Islâmica do Irã aconteceu em 1979 e até hoje a gente tem impactos geopolíticos dessa decisão. Também teve crise do petróleo e o grande evento de 1979, que foi o lançamento do álbum The Wall, do Pink Floyd, um álbum que revolucionou o rock progressivo, um dos melhores álbuns desse gênero que nós temos. Bom, então bora para a carta de 1979, ver o que o bom velhinho de Omaha tem para nos dizer. Se você quiser acessar a carta na íntegra, o link também vai estar na descrição. Bom, então começando aqui a carta, hoje a gente vai ter resultados operacionais, resultados de longo prazo, um pouco de têxtil e de varejo, um pouco de seguros investidas, reportes financeiros e um pouco de futuro, tá? Então, começando por resultados operacionais. 79 teve uma boa performance, em 79 também tinha um outro evento acontecendo, que era um período muito inflacionário nos Estados Unidos, e isso estava impactando de uma forma bem severa o segmento de seguros, né? Por causa do prêmio, demora para repassar o prêmio do repasse inflacionário, a questão da crise de petróleo também agravou muitos custos da indústria automobilística. Isso tudo afetou o segmento de seguros, que era um segmento muito importante para a Berkshire. Tá? Então a performance de 79 foi boa, mas não tão boa quanto 78. E aqui ele volta a falar do foco no ROI, que a gente viu lá na carta de 78. É o quê? Foco no retorno sobre o investimento, sobre o equity das empresas. Por quê? Porque o crescimento do lucro por ação pode não refletir a realidade. Dado que o patrimônio da empresa cresce por N motivos, o lucro tende a crescer também se o patrimônio estiver crescendo. Agora, o lucro está crescendo na mesma proporção que o patrimônio ou não? Até uma conta bancária com uma conta aplicação, ela vai gerando retornos maiores ao longo do tempo. E a empresa está gerando retornos maiores de forma percentual ao longo do tempo ou não? Ela tá perdendo valor. Por quê? O principal teste de desempenho da performance econômica de um ativo é a obtenção de altas taxas de retorno sobre o capital. Tá? Então, esse é o principal teste de desempenho da performance econômica do ativo. Sim, depois a gente vai ver que em alguns negócios precisa ser flexibilizado. A gente já começou a ver da carta 79 que alguns negócios precisam ser flexibilizados, mas essa é a principal regra. E aí o óbvio, mas até hoje, né, isso aqui foi 79, até hoje existem eventos dessa natureza, que é cuidado com truque, né, autoendividamento, manobra contábil e outros truques que inflam esse retorno sobre o patrimônio podem passar uma visão distorcida da realidade do ativo. Então, bom, aqui uma visão geral. Aí agora começando nesse trecho da carta que ele fala sobre resultados de longo prazo. A Berkshire é uma máquina de construir patrimônio e de gerar riqueza. Isso desde sua fundação. Nessa carta, ele traz que quando ela começa a ser negociada, ela negocia 19,46 por ação. Em 1979, ela estava negociando a 335,85 por ação, o que demonstra que nesses 15 anos ela teve um crescimento acumulado de 20,5% ao longo do período, ao longo do período, o que é um retorno bem expressivo. 20% ao ano é um retorno bem expressivo. E ainda mais falando de preço, né? Porque muitos ativos dele geravam um retorno maior, mas aí você tem que o preço não é repassado na mesma proporção e etc. Então, aqui entregando isso em preço é super expressivo. Utilizando baixos níveis de alavancagem, tanto financeira quanto operacional,
20% de forma conservadora, sem grandes alavancagens, sem recompras significativas. Eles, até o momento, eles não tinham feito recompras significativas, tinham investido esse capital em outros negócios. Mas eles fizeram como? Eles compraram, utilizaram o capital nacional, o capital inicial, para comprar bons negócios geradores de caixa, e que possibilitariam que o dinheiro fosse utilizado em investimentos e o dinheiro se multiplicasse, que foi os investimentos no segmento têxtil, na Blue Chip, na Wesco. Isso são alguns exemplos, e esse capital inicial foi se multiplicando ao longo do tempo. Essa carta, ela traz uma análise bem pesada. Adquiriram 30 negócios e começaram 6. Então, com esses investimentos iniciais em têxtil, nessas empresas iniciais, eles adquiriram 30 negócios e começaram mais 6 negócios. E com crescimento e crescente, e que possibilitou esse crescimento acumulado. Aí, essa carta ela fala bastante de inflação, porque, como eu comentei, os Estados Unidos, nesse momento, passa por uma crise inflacionária muito grande. E esse retorno de 20% ao ano, apesar de ser um retorno expressivo, quando se compara com uma base inflacionária, ele é muito corroído. Muito corroído. E dependendo do teu modelo tributário, na época, você teria prejuízo, mesmo com um retorno como esse. Então, a inflação é muito presente. Hoje, no Brasil, a gente vive uma nova crise inflacionária. Estou gravando esse vídeo no início de 2025. A gente começa a ter alguma pressão inflacionária. E esse retorno de 20% ao ano, ele começa começa a não compensar o risco da alocação de capital naquele ativo, né? No Brasil a gente ainda não estamos nesse patamar de não compensar, mas começa a punir, porque a tua taxa de retorno tem que exceder as taxas livres de risco. No Brasil ainda tem a questão da Selic tá alta e projeção de crescimento, etc. Bom, enfim. Quando a gente fala de inflação, a gente tem que entender que movimentos inflacionários tendem a dificultar a criação de valor no longo prazo. Você paga o IR sobre o imposto de renda sobre o lucro total, incluindo a parte da inflação. E esse é o ponto que corrói muito o valor, porque desses 20% que você gerou de resultado, você cresceu, aumentou, enfim, uma parte disso foi inflação. Só que você vai pagar imposto de renda sobre tudo, né? O Estado se apropriando, de uma certa forma, do teu patrimônio, utilizando a inflação para isso. Apesar do ganho extraordinário, superior a 20%, aí, ainda falando de inflação, tem diversos estudos que falam sobre repasse no preço das ações, para compensar a inflação, etc. Sim, tem esse assunto da inflação, ele precisa ser muito mais trabalhado, detalhadamente. Mas sim, é importante você estar atento. Apesar do ganho extraordinário de 20% ao ano desde 1964, o valor contábil da Berkshire se manteve estável em meia onça de ouro, mesmo com todo sangue, suor e lágrima. Então, se você pegasse meia onça de ouro no início, em 64, e meia onça de ouro em 75, você teria tido o mesmo retorno feito investimento nas duas. Tá? Então, mais recentemente também existe uma comparação como essa, das ações da Berkshire contra o ouro. Desde 99, a Berkshire está num patamar travado, não conseguiu evoluir, ela perdeu o valor frente ao ouro e aí depois voltou a se recuperar. Mas se pega desde o início, ela ganha de lavada do ouro. Isso, aqui Berkshire contra ouro. Eu vou botar aqui na tela para vocês terem uma ideia da evolução desse índice nos últimos 20 anos. Bom, então avançando, nós vamos para o segmento têxtil e varejo. A importância dos negócios vem diminuindo com o crescimento da área de seguros e das demais empresas investidas. Varejo era um negócio pequeno que entrega uma alta geração de caixa, que é extremamente bem gerido, enxuto. O dono, o sócio que operava um pouco mais velho, isso traz algumas complicações, mas é isso. O têxtil está gerando caixa, mas com um baixo retorno sobre o equity, enquanto o varejo estava gerando bom retorno sobre o equity. Negócio difícil, uma gestão excelente vai gerar resultados medíocres, isso a gente viu na carta de 79. Foque nos negócios fáceis e o preço pode enganar.
esse do preço pode enganar também é um trecho bom. Eu botei um ponto de exclamação aqui. Por quê? Porque bons negócios comprados no preço justo versus negócios ruins comprados em liquidação. Bons negócios, a primeira vez que a gente vai ver esse conceito numa carta, desde a primeira que a gente viu, que é ele dando valor para bons negócios, mais do que negócios baratos. Se ele tivesse, como ele comprou barato, ele tem uma perda limitada. Ele tem um potencial o potencial de perda dele é menor. Mas valeria muito mais a pena se ele tivesse comprado um bom negócio num preço justo do que um negócio ruim num preço muito baixo, tá? Isso porque o preço ele engana. Às vezes você pensa, não, mas esse negócio, só o valor em ativo ele compensa, ele é mais do que o preço de negociação. Só que quando você entra, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. É extremamente difícil fazer turnaround e fazer negócios ruins gerarem resultado, porque nós temos uma tendência de superestimarmos a nossa capacidade. Nós temos uma tendência de acharmos que nós somos muito melhor do que nós somos. E às vezes você pode ser um mágico que você não vai conseguir dar jeito naquele negócio. Então, bom, a gente viu isso na carta de 79 também, né? Sobre o sapo e a princesa. Então, seguros enfrentam uma piora de margens no curto prazo. O segmento de seguros sofria naquele período. Se você quiser ver em detalhes, que eu não vou trazer aqui, porque não faz sentido, é uma conjuntura econômica que passou, é um segmento que a gente não está analisando agora, mas na época, está na carta, que está com o link na descrição, ele traz respeito às suas convicções. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para os negócios que representavam a maior parte do capital investido da Berkshire, 1980 tendia a ser ruim. Ruim em comparação ao mercado, à média do mercado. Só que o que ele traz? Ele traz assim, olha, eu confio nos meus ativos. Eu confio nesses negócios. Eu não vou sair por 1 ou 2 anos ruins. Eu vou segurar mão de diamante e eu vou carregar esses ativos ao longo dessa fase ruim, porque eles vão me recompensar pelo preço de eu ter carregado nessa fase ruim. Então, é isso. E tem toda uma análise sobre bonds que é interessantíssima. Se você quer se aprofundar de uma forma mais técnica, vale olhar, porque o que acontece? A gente tem uma mudança no padrão ouro para o padrão fiduciário pouco tempo antes dessa carta. Essa carta é 79, pouco tempo antes se tem essa mudança. O mundo não estava preparado para um regime inflacionário, que é o regime fiduciário. Sim, né, a inflação, o governo dá um jeito, né, ele faz moedas menores, ele dá um jeito, ele reduz a quantidade, enfim. Mas, a ponto de não ter um lastro, o mercado está começando a estar aprendendo, né, nesse momento. Até hoje a gente segue aprendendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas seguradoras compraram títulos de longuíssimo prazo. Títulos de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos. E esses títulos, eles são extremamente sensíveis à duration. Só que se você começa a ter uma pressão nos prêmios, você precisa resgatar esses títulos para manter suas necessidades, poder pagar os seguros e etc. Como você tem um impacto relevante da duration, você destrói valor de mercado e aí você começa a correr atrás do rabo para compensar essa perda das durations. Além disso, né, se você comprou um título pagando 2, 3, 4, 5% ao ano, 5% ao ano, para 50 anos, que esse título não é indexado, olha, a chance de você micar, a chance desse título perder valor, a própria inflação destruir o valor desse título, é muito grande. Muito grande. 5% é menos nos Estados Unidos? É menos, mas é relevante. E no Brasil, 5% é loucura. Se não for para fixado a 5%, imagina, loucura. E aí, bom, vamos ver aqui bonds. O que ele traz? Ele traz a questão da marcação a mercado, que é a questão da duration. Enfim, a duration impacta, né, na marcação a mercado. Ele traz a questão que ele prefere as bonds conversíveis, os títulos conversíveis em ações.
porque tem um prêmio ali implícito e etc. É um título, pelo que eu vejo hoje, menos comum, principalmente aqui no Brasil, mas é um título bom, um título tem potencial de ser bom. E ele prefere esses títulos conversíveis. Bom, então dando sequência, tá? O que nós temos embaixo? Questão de reportes financeiros. Nesse ano, as ações da Berkshire elas começam a ser listadas na Nasdaq e aí a gente vê a primeira vez também um dilema que até hoje se fala muito no mercado, investidores de valor falam muito sobre isso, que é a questão dos reportes trimestrais. Né? 3 meses é muito pouco para uma companhia. 3 meses não quer, na maioria das vezes não quer dizer nada, nada acontece em 3 meses. Tudo tem um tempo de maturação maior e é ruim, inclusive, você ficar inflando e premiando o que acontece a cada 3 meses, porque você tem um dilema de agência ali e etc. Mas ele traz isso, e aí, lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês, da carta ser cumulativa? Essa carta usa conceitos que foram apresentados na carta de 78, que usa conceitos que foram apresentados na carta de 77, e assim progressivamente. Por quê? Porque 98% dos acionistas da Berkshire iniciam um ano e terminam um ano como acionistas. Tem um turnover aí de 2% da base. Né? Isso envolve divórcio, envolve falência, envolve morte, né? Inventário, pessoas que... Então, o número de pessoas que voluntariamente saem é muito baixo. A base se conserva. E aí, quando você passa a ter informes trimestrais, isso gera, inclusive, uma dificuldade para a Berkshire de como fazer essa apresentação. Mas, questão burocrática aqui, o ponto central é essa dificuldade de você trabalhar com curto prazo, com janelas tão curtas como janelas de 3 meses. Trabalhar com janelas de 6 meses já é muito difícil. Trabalhar com janelas de 1 ano é difícil. Então, é isso. O conceito de Phil Fisher, que é sobre a empresa ser como um restaurante. E você precisa entender que tipo de cliente você quer trazer para o teu restaurante. Se você é um fast food, se você é um restaurante gourmet, um atendimento premium, o que você entrega, comida árabe, comida japonesa, o que você faz. E a forma como você monta esse restaurante e como você atende seus clientes é a forma como você vai tratar ali os seus sócios, seus acionistas. É dessa forma. Se você hoje está vendendo japonês, amanhã está vendendo árabe, depois está vendendo fast food de hambúrguer e depois... Não tem como você manter uma clientela, não tem como manter uma base, então você precisa ser coerente a longo prazo. Aqui, na responsabilidade do CEO, tem um dos pontos mais... É que essa carta é muito boa como um todo, mas um dos pontos mais importantes da carta é que é o seguinte. Algo que me incomoda profundamente é a apresentação de resultados e o CEO não está lá. Tá? Que seja anualmente. Ele pode não estar semestral, mas uma apresentação anual é importante que ele esteja. Na verdade, não é importante. Deveria ser obrigatório. Por quê? Teoricamente, se eu sou o acionista, ele trabalha para mim. Se eu fosse 100% dono da empresa, ele reportaria o que ele faz diretamente. Ele não botaria um subordinado para fazer isso. Então, se eu sou acionista da empresa, se eu estou investindo naquele negócio, eu quero que a pessoa mais alta no cargo de liderança responda pelo que está acontecendo no negócio. Agora você pega, como acontece no Brasil, em alguns casos, de empresas que o CEO não aparece na apresentação de resultados. Não faz sentido, não demonstra comprometimento. Mas a minha base de acionistas aquilo, isso. Não importa. A tua função como CEO é reportar para os sócios. Né? Muitos desses CEOs que não aparecem em reuniões em teleconferências, etc., eles estão tomando café com fundo, tomando café com banco, etc. Não estou dizendo que dão informações privilegiadas. Mas tem que ter um carinho, entendeu? Tem que ter um carinho com o teu acionista. E eu me sinto mal, assim como o Buffett. Isso não é algo dessa carta, é algo que eu já comentei algumas vezes com alguns amigos, que essa carta reforça, que é... Para fazer sentido investir, a gente tem que ter confiança naquele negócio, naquele time. E se o CEO se recusa a participar, se recusa a estar presente nas apresentações de resultado,
talvez não faça sentido estar nesse negócio, talvez faça sentido estar em outro negócio. Isso é algo que eu tenho, algo que está aqui na carta também, que o Buffett também falou. Então, é isso. Por fim, questão de... ele traz um ponto central, que é um ponto de gestão de pessoas. Nesse ponto de gestão de pessoas, ele traz que dentro da estrutura da Berkshire, a tomada de decisão é extremamente concentrada e a gestão operacional é extremamente delegada. Então ele trabalha com um topo muito enxuto e uma base ampla, uma base trabalhando de forma ampla, para reduzir, né, camadas. Isso acaba trazendo alguns prejuízos, como tem menos redundância, algumas decisões acabam sendo tomadas de forma errada, alguns erros acabam sendo cometidos, mas permite uma agilidade muito grande. E o principal ponto que me agrada muito, que é como é extremamente enxuto a tomada de decisão, a sede ocupa apenas 140 metros quadrados, você dá liberdade para que as pessoas tratem as suas funções como seu próprio negócio. Então você acaba trazendo talento e retendo talento, porque você dá liberdade para essas pessoas, dá poder de decisão. E é isso. Então, bom, essa é a carta de 79. É uma carta muito boa. E nós vamos seguir nessa tarefa toda terça-feira. Se você faz negócio, se você é investidor, se você quer ser empresário, a riqueza desse material é muito grande. Nós ainda estamos muito longe da nossa realidade hoje, porque a gente está falando aqui de 1979. Mas a evolução que nós vamos acompanhar, ela é enriquecedora. A gente está vendo o que acontece, a história da economia moderna americana por dentro. Que é isso, é o setor de seguro. Inflação em 79. O que aconteceu? A crise do petróleo, afetando a indústria automobilística, que afeta o seguro. E aí? Isso a gente não vê nos livros de história dessa forma como está sendo contado aqui. Então, além disso, né, tomada de decisão, gestão e etc., todos que querem fazer negócio, ou que querem investir, ou gostam da ideia de value investing, é obrigatório, né, ler essa carta, ou ouvir resumos, ou ouvir os vídeos como eu tenho feito para vocês. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Eu vou deixar o vídeo da carta de 78 aqui para você poder ver. E eu te aguardo na terça-feira que vem. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E terça-feira que vem a gente fala de novo. Bom, pessoal, forte abraço e até a próxima.